Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para dar mais uma dica, um hack, né? Como falam as pessoas mais modernas. Eu vi essa semana uma pessoa falando assim: eu vou dar um hack de produtividade para vocês. Eu achei interessante porque hack, a gente usava essa palavra lá no garimpo. Para quem não me conhece, meu nome é Wanda. Eu já fui garimpeira mesmo, gente. Hoje eu sou analista judiciária do TJ. Antes de ser analista, eu fui técnico, fui estagiária, né, do TRF. Faltava 7 dias para acabar meu estágio no CIE. Eu passei em 12º, graças a Deus, para técnico judiciário. Depois logo eu me formei, passei no AB e passei para analista. E agora estou aqui inventando ser YouTube, estudando ainda para outro concurso também, porque eu quero crescer. Os meus resultados, como eu sempre falo, estão em construção. E o que eu quero é que todo mundo aqui nesse canal tenha essa mesma visão, que os resultados estejam em construção e que a gente possa crescer todos os dias, como diz a Coralina. Eu sempre repito isso, porque a repetição é a mãe da habilidade. É, eu me esforço todo dia para ser cada dia melhor, porque bondade também se aprende. Tudo se aprende, todo dia a gente aprende um pouco mais. A gente morre e tem coisa para a gente aprender. Então eu sou assim, eu espero que quem esteja escutando também seja assim, que a gente todo dia procure uma coisa para crescer, para evoluir e para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e para fazer um mundo melhor, né, gente? Porque a gente a felicidade tem que ser vista do ponto de vista da ética. Você tem que ser feliz, mas as outras pessoas precisam ser felizes também. Você faz a sua parte e tenta fazer com que o mundo melhore e todo mundo fique feliz, a gente tenha um senso de justiça, de equidade melhor. Então, lá no garimpo, a gente nasceu hoje, que amanheceu chuvoso, eu lembrava que minha mãe colocava a gente para ir catar pedra lá no garimpo, porque antes de despescar, lavar o cascalho para tirar o ouro, a gente catava muito aquelas pedras para não entupir a maraca e não ter que parar. E às vezes vinha chuva e enchia, alagava todo o barranco. Então perdi aquele trabalho daquele tanto de cascalho que tinha tirado para lavar. Então a gente ia catar pedra no garimpo, todos os meus irmãos, eu catei muita pedra no garimpo para não entupir a maraca. E aí a gente despescava aquele ouro antes de 6 horas da tarde, que geralmente alagava, vinha a chuva lá de cima das serras, e aí aquela área que eles chamam de grota, de baixão, alagava, inundava tudo, e a gente perdia o cascalho que estava pronto para lavar. E rec, lá no garimpo, a gente falava assim, quando a pessoa, eles despescam, né, tira aquele pano da maraca, da máquina, que é tipo um seca-poço, que eles chamam lá, que é o sapeca neguinho, que eles juntam com mercúrio, sabão, bateia, né, numa bateia, tira aquele cascalho fino e vai bateando até só ficar o ouro no fundo da bateia. E aí a gente fazia o rec depois, porque os garimpeiros ficavam lá e a gente, criança, né, pegava uma cuia com aquele tanto de areia e tentava tirar um pouco de décimo de ouro, não chegava nem 1 grama não de ouro, mas a gente tentava. E outra maneira da gente fazer o rec era, a minha mãe pesava o ouro e ela comprava ouro também nessa bodega que ela tinha, nessa vendinha, e acabava que a gente limpava aquela balança no final de semana e tirava um rec de, sei lá, 8 décimos. É muito dinheiro, porque 8 décimos já são quase 1 grama. 1 grama hoje é quase R$ 200, entendeu? A gente ficava muito feliz com esse rec. E o hack de hoje é para dizer assim que a gente tem que persistir. Por que devemos persistir em qualquer idade? Porque a idade não tem documento. Eu tenho 44 anos, eu tô começando a minha vida, sabe? E eu fui buscar estudos sobre isso para dizer que a idade, a gente não perde a capacidade, não perde a persistência, porque a persistência, gente, é um estado de espírito. Você adquire a persistência com o passar do tempo, você
pode diminuir aquela persistência, mas como você pode fazer para aumentar a persistência? A persistência, gente, é isso, ó. A base da persistência, deixa eu ver se tá pegando. Aqui. Acho que vai ficar bom. Aqui tá a persistência, né? A base da persistência aqui, a base tá aqui, é a força de vontade. Força de vontade. E a base da força de vontade é o desejo. Desejo é um desejo ardente. E como você faz para ter esse desejo ardente? O desejo ardente é o motivo, é o mote que te faz levantar todos os dias. A força de vontade é a nossa ação. A partir do momento que você tem desejo, você cria a força de vontade, você vai se levantar para persistir. A persistência, eu digo assim, a grosso modo, assim, que é a capacidade de repetir dia após dia o mesmo hábito em direção do seu sonho, do seu objetivo. A persistência é um estado de espírito que você adquire, mas você tem que ter na base dela uma força de vontade muito grande. E você só tem a força de vontade quando você tem um desejo ardente, como se fosse aquele desejo assim que pega fogo dentro de você, entendeu? E é isso. E por que não tem nem... a idade não influencia para que a gente seja persistente? Porque não tem nenhum estudo que indica que a idade... o aumento da idade vai diminuir nossa persistência. Por outro lado, tem estudos, eu vi um estudo de 25 mil pessoas que foram feitos, um estudo sério, que foi o Napoleão Hill que fez, que mostra que, na verdade, o ser humano, o homem sentido amplo, o homem, a mulher, começa a produzir mesmo a partir dos 40, 60 anos. E isso eu fiquei tão feliz, porque eu tenho 44 anos e eu me sinto assim, porque aquela coisa da juventude ali, que eu tava cheia de ideia, mas que não focava, não canalizava para o meu objetivo, agora eu tenho, e eu vejo isso, sabe? Com a maturidade. Certo que tem um aspecto ruim da idade, né? Você fica meio cansada, você fica com vergonha. O que essa velha tá fazendo? Filho novo? O que essa velha tá fazendo? Querendo competir com a novinha? Não é isso. Eu não tô nem aí, porque você tem que largar. Você não tem que dar ouvido para isso. Você não tem que dar ouvido para as coisas negativas. Para pessoas negativas, você tem que se afastar delas, porque estudo mostra que, na verdade, 40 e 60 anos, você produz muito mesmo, você alcança como é que ele, na palavra do Napoleão Hill aqui, olha, vou falar para vocês o que ele fala. Olha, descobri pela análise de mais de 25 mil pessoas. É um livro que foi vendido mais de 70 milhões de exemplares. Então, não é uma coisa assim... eu vou botar o outro estudo da faculdade de Harvard, que ele fala que, na verdade, a gente não tem... não existe nenhuma idade em que estejamos no auge mesmo. Quando você está com 20 anos, você não está... Porque está faltando alguma coisa. Você está no 40, você não tem, porque tem aquela questão da... a velhice traz a maturidade traz alguns aspectos negativos, como cansaço, a falta de vitalidade, mas nada que uma alimentação boa, saudável e o exercício físico não vai resolver. Então você compensa tudo. Então, qualquer idade você pode ser persistente. E aí, o que o Napoleão Hill... Eu tô mudando aqui, porque eu fiquei muito empolgada, porque esse vídeo, esse estudo me ajudou muito a quebrar esse tabu de que a idade avançada, a gente não pode fazer nada, entendeu? Eu sempre passo o exemplo da Hulda, que com 70 anos ela se aposentou, e ela teve a ideia de que ela queria subir o Monte Everest. Ela conseguiu com 90 anos. Mas eu já passei essa história várias vezes, mas eu vou ler a parte aqui o que o Napoleão Hill descobriu. Descobri pela análise de mais de 25 mil pessoas que os homens que alcançam sucesso de maneira notável raramente o conseguem antes dos 40 anos e com mais frequência só acertam o passo verdadeiramente depois
de passarem dos 50. Então, gente, não tem idade para você começar a estudar, não tem idade para você melhorar a sua vida. Isso é uma coisa de ignorância. Olha, falar em ignorância, eu com 19 anos foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, que eu vi assim, puxa, essa pessoa, ela fugiu, ela conseguiu fugir da pobreza, da ignorância e da superstição. Foi o Henry Ford. O Henry Ford, ele era analfabeto praticamente. Eu peguei um livro dele de bolso, do Correio Brasiliense. Eu tinha 19 anos, vendi um Correio Brasiliense no domingo, eu peguei para ver coisas de concurso e veio o livro, eu li esse livro. E esse cara me marcou muito, porque eu me vi nele. Ele era ignorante, ele era cheio de superstição, veio de uma... Então, o que eu fiz? Eu me espelhei, e vocês também procure financistas industriais americanos, que vocês vão encontrar que essas pessoas só começaram a vencer na vida depois dos 40 anos. E qual era o ponto comum entre essas pessoas? Elas eram persistentes. O Thomas Edison, ele falava assim, olha, eu encontrei 100 vezes a maneira de fazer a lâmpada de uma forma errada. Então ele persistia demais. O Henry Ford também, os engenheiros, porque assim, ele é analfabeto, mas ele teve a ideia. Ele tem mais de 160 patentes no nome dele. Ele teve a ideia de fazer o motor, de fazer o carro em série. E aí ele queria um motor, e aí os engenheiros, é impossível. Ele, não, eu quero esse motor. Ele insistiu, eu quero esse motor, até que saiu o motor tal do Motor T. E fez muito sucesso. Então, assim, não tem idade para você persistir. E aí, lá na parte que ele estudou, ele cita justamente o Henry Ford. Ele fala assim, olha, se você quiser exemplo para ver como esse estudo é verdadeiro, você procura a vida de pessoas que só conseguiram produzir mesmo de forma centralizada, canalizando todas as energias para aquele objetivo, entendeu? A maturidade traz isso. E aí ele fala aqui, né? Olha, se você quiser prova de que a maioria dos homens não começa a melhor obra antes dos 40, estude a realização dos homens mais de sucesso na história. Encontrará Henry Ford, né? Só chegou à realização depois dos 40. André Carnegie, que é o rapaz, o senhor lá, que ele se inspirou para escrever o livro, né? Pensa em Riqueza. E aí ele fala que só depois que ele passou dos 40, James Hills, aos 40, o James Hills, tá aqui na descrição, vou deixar. Ele ainda operava telégrafo. Então, assim, em várias biografias. O rei Davi, gente, o rei Davi, ele só produziu os melhores salmos dele na velhice. Ele fala assim, eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um filho do justo desamparado, né? Então, assim, tudo dele estava mais bonito, mais belo depois na velhice. Então, não tem idade para você vencer, você começar um novo sonho, para você começar você canalizar a sua energia só para o seu objetivo. O que você precisa é de planos organizados, detalhados, de como você vai chegar nesse objetivo. Como o Henry Ford tinha, ele tinha planos detalhados, porque a pobreza, gente, a pobreza é cruel, ela é fria, ela não precisa de planos, ela vem. Entendeu? Agora a riqueza, a prosperidade, você precisa ter planos detalhados, como ele tinha planos organizados em direção do esforço de ação dia após dia. Que você se livre das pessoas negativas e pensamentos. Só tem uma forma de você se livrar dos pensamentos negativos, é você sempre cultivando o amor, a fé, a esperança, o pensamento de sexo, mas não sexo doentio. O sexo é uma coisa boa, divina, de Deus, feita na forma natural que Deus prescreveu, que tá para o ser humano, né? Não numa forma doentio, porque tem 3 coisas que pode
de uma forma doentia, estagnar o nosso sucesso, o nosso crescimento. A comida, a alimentação exagerada de forma incorreta. É o álcool, drogas de forma incorreta e o sexo de uma forma incorreta. E com isso atrapalhado, sem moderação, sem prudência, você acaba estagnando seu processo de sucesso, entendeu? Então você ter na força o desejo ardente de passar no concurso, ter um negócio, ter a sua casa própria, você ter nessa força de vontade. Esse desejo ardente, você nasce a força de vontade. A força de vontade vai fazer você persistir. A persistência vai te levar a ter planos detalhados para você conseguir aquele alvo. E você vai conseguir através de ação. E essas ações só vêm quando você canaliza toda a sua energia para aquele objetivo e bloqueia pensamentos negativos, de ciúme, de posse, e através desses pensamentos de fé, de amor, de compaixão, entusiasmo, que isso vai alimentar, isso vai afastar os planos da pobreza, porque não precisa de plano, ela vem. Então é melhor que você faça os seus planos e afaste ela de você. Então esse vídeo era para isso. É bom que eu contei a minha história um pouquinho lá do garimpo e eu espero que ajude, porque muita gente, mas estou com 53, estou com 43, estou com... Não tem idade, tá? Não existe uma idade. E o outro estudo, que é da Universidade de Harvard, eu vou deixar lá, que ele fala assim, que ele até chega a uma conclusão que eu achei interessante, eu vou deixar na descrição, que ele fala assim: olha, não existe nenhuma idade em que estejamos no auge de tudo. Então, quando você está com 20 anos, você está com toda a vitalidade, mas você não canaliza aquela vitalidade toda para o seu objetivo. Tem gênio, pessoas que conseguem, entendeu? Mas um homem médio não consegue. Nós, no sentido geral, a gente precisa de canalizar. E não tá perdido, porque 40, 60 anos, como ele fala aqui, eu vou até ler, porque eu achei massa demais, porque eu achei que serve pra minha vida, que vai servir para vocês. Que ele fala assim, olha, gente, olha, entre os 40 e 60 anos é que se situa, via de regra, os anos mais férteis. Não é fertilidade de espermatozoide, de ter filho, não é de produzir, de ter planos para ter a melhor poesia como Shakespeare, ter como crescer, entendeu? Então, a gente tá no caminho certo. Ele fala mais assim, raramente começa um indivíduo um esforço altamente criador em qualquer campo de atividade, em qualquer campo. Então, estudo antes dos 40 anos. Então, a gente vai conseguir. Eu tô aqui com vocês. Eu também tô com 44 anos. Eu tô começando a minha vida. Eu me sinto uma menina no sentido de criar, de ajudar, de colaborar com um mundo melhor. Então, eu me sinto uma criança e é assim que eu quero que vocês se sintam, tá? O REC de hoje é esse. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu só vou deixar uma coisa aqui que o Henry Ford falava: PDF. PDF não é aquele tanto de PDF que a gente tem que ler, não. É a persistência, é o desejo ardente de ter aquilo, de ter o cargo, de ter o carro, de ter a casa. A persistência, o desejo ardente misturado com a fé, não tem pra ninguém, tá bom? Beijo, fica com Deus, eu espero que vocês gostem. Deixa um comentário aqui.